para falar. Agradeço essa bela coletividade organizada pela Bragança, Marcelo Brandão, né, por ter me convidado para esse importante encontro com pessoas que eu admiro, sigo por aí, leio por aí. Hoje eu estou aqui sentada na mesa, me achando que é um luxo. A minha pesquisa, a minha curiosidade de mundo, né, ela está localizada em maneiras de pensar a emboscada do modo de vida urbano, né, isso que o Emicida fala, né, que as metrópoles sufocam, são metrópoles que não se tocam, então se chocam com o sonho de alguém. Nós não podemos deixar de dizer e de pensar sobre a violência espacial que nos conforma e também, ao mesmo tempo, sobre os dispositivos para florestar a cidade, né, que eu chamo de florestar a cidade, com sensibilidades, com imagens, com imaginários, com projetos, com ações, que podem desenhar outros futuros ancestrais, como disse o Ailton Krenak. Eu pesquiso arquitetura e urbanismo e historiografia urbana a partir de outros saberes, mas eu faço isso através da fotografia, né? Eu parto de imagens. A fotografia, para mim, não é um objeto de análise, elas funcionam como um lugar de episteme. São modos de conhecer, de transmitir conhecimento, memórias, modos de ver, de viver. Então, eu vou conversar com vocês a partir de imagens, primeiro, sobre o caso de Belo Horizonte, que é onde está aterrissada a minha pesquisa, mas eu vou trazer outras referências em que eu vou chamar de 4 movimentos sobre florestar a cidade. Durante a minha pesquisa, eu visitei 8 arquivos e 2 museus de Belo Horizonte, procurando encontrar algumas imagens dissonantes, assim, que pudessem trazer narrativas heterogêneas sobre a história da cidade e a memória de Belo Horizonte. Eu procurei os movimentos sociais, greves, manifestações, protestos, e não encontrei quase nada, favelas, movimentos populares, enfim, não encontrei quase nada, que já era um pouco esperado, né? Mas, enfim, e não encontrando, eu decidi pesquisar a totalidade dos acervos dessas instituições, uma pesquisa muito exaustiva e ao mesmo tempo divertida. Eu olhei mais de 100 mil imagens, 536 filmes, diversos álbuns fotográficos sobre a história de Belo Horizonte. E aí cabe dizer, né, que assim, dentre as singularidades que envolvem a construção de Belo Horizonte, chama a atenção o fato de, junto à comissão construtora da nova capital, ter sido instituído o gabinete fotográfico. Então a cidade, ela surge tendo a fotografia como um suporte discursivo que contribuiria na edificação do modo de ver urbano. Assim. Opa, agora eu vou ficar o modo de ver e de perceber urbano, né? Aprendi ontem com a cosmopercepções, né? Então, o primeiro movimento que eu gostaria de fazer é da gente pensar junto sobre essa imagem, assim. Um movimento que eu chamo de olhar criticamente para as imagens que estão sendo divulgadas e estão chegando a nossos olhos cotidianamente. Então, quando a gente olha essa cidade, que é uma imagem assim, né, da cidade de Belo Horizonte, muito repetida por aí, essas vistas aéreas, né, que aparecem muito nos álbuns da cidade, o que nós vemos assim? O que vocês veem? Alguém quer dar uma sugestão? Minha turma que está aí de perplexo? Tem algo a dizer sobre isso? Todo mundo tímido. Exato, assim, uma perspectiva. A vida do passarinho. Olha só, me chamou muita atenção nessa fotografia, foi o título dela. É uma fotografia que está no Arquivo Nacional, e o título dela é Assim Cresce a Cidade Humana, né, a legenda, que está lá no registro do Arquivo Nacional. E aí, eu fiquei muito tempo olhando para essa imagem, tentando pensar junto com ela, porque eu acho que é esse exercício primeiro de florestar a cidade, que é olhar criticamente para o que está aí, dado através das imagens. Aí eu vou me permitir fazer uma leitura sobre elas. Ailton Krenak afirmou que a constelação de metrópoles que faz uma camada sobre a Terra, uma segunda camada sobre a Terra, e essa camada é uma camada dura, na maioria
na maioria das vezes, de concreto e de cimento, assim, o que ele chama de uma crosta de cidade, né? Então, o que eu posso ver nessa imagem é uma espécie de uma crosta de cidade. Na foto, a linha vermelha superior e inferior demarca um recorte, uma edição a ser feita para a publicação da fotografia no jornal Correio da Manhã, em 1972. As linhas estreitam a moldura e propõem fechar o ângulo de visão nas edificações mais robustas. Assim sairão do plano as casas e os quintais do bairro Centro Funcionários, que ainda existiam nessa temporalidade, né? E a caixa de concreto do Vale do Ribeirão Arrudas. Dentro dessas linhas vermelhas, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí na projeção, a cidade humana, a ser sintetizada em uma imagem, vai parecer mais vertical e mais imponente do que ela é. Se as imagens são também um lugar de construção histórica e política da realidade, quais realidades essa imagem mobilizou e colocou em jogo? A cidade humana, nessa fotografia, é uma camada fina, se pensarmos a densidade de outras camadas da Terra, que impermeabiliza o solo, cresce alheia a muitas pré-existências e se espraia para fora da moldura da imagem. A cidade humana, o modo de vida urbano, atravessa os vales com redes de múltiplas tecnologias, drena a água, desfaz montanhas e florestas para extrair diversos tipos de metais, pedras, árvores, o que nomeia de recurso. A cidade humana estabelece fora dela uma rede muitas vezes predatória de produção de energia e alimento necessários para suprir as demandas dessa forma de vida, a que podemos chamar de monocultura humana extensiva. Cultura que priva por instituir um único modo de vida à espécie humana e a que vai além dela. Assim, parte do que a cidade humana apresenta de forma sedutora em algumas de suas imagens não foi produzido dentro do seu território politicamente demarcado ou neste quadro da fotografia, foi extraído dos arrabaldes dos outros territórios, de áreas longínquas, de outros povos e seres. A cidade humana ainda produz e lança para fora dela uma grande quantidade de tóxicos, detritos e entulhos difíceis de serem decompostos e que se acumulam em territórios e mares, criando ainda outras camadas fora dela. O povo mercadoria, afirmou Davi Copenau, produziu um modo de habitar e ser mercadoria, onde sua expressão mais significativa talvez sejam as grandes cidades, as metrópoles e megalópolis. Conforme a cidade humana cresceu, os meios de produção se multiplicaram, modificaram, e a ponto de que a cidade virou o próprio meio de produção, a gente já estudou isso por aí. Ficou mais visível a sua condição predatória, onde o pequeno e modestos, as casas e os quintais, fora da linha vermelha, foram aos poucos desaparecendo e dando lugar ao novo, suntuoso, rentável, enfim. As fotografias e filmes, é importante a gente falar sobre isso, elas induzem desejos, elas afetam as sensibilidades, elas ajudam a consolidar o modo de vida urbano como horizonte para diferentes seres humanos, e não humanos também, ou mais que humanos. E aí tem uma frase do Vivendas que eu acho muito importante para a gente pensar isso, é como as imagens e as cidades, elas vão bem juntas assim. E aí, o James Baldwin, ele vai falar que aceitar o nosso passado, a nossa história, é diferente de nos afogarmos nela. Trata-se de aprender como usá-la. Então, Belo Horizonte ela é uma cidade republicana, inventada por um decreto, por uma comissão construtora, erguida sobre as ásperas e persistentes matizes do ideário de modernidade, a gente já sabe disso, do novo, do desenvolvimento, do progresso. Ela foi criada e constituída a partir de uma lógica que ela é predatória, que ela institui várias escalas de expropriação, de alienação. E aqui, nesse território onde habitamos, muitas existências elas perderam a agência do próprio corpo, da moradia, do espaço coletivo, da memória, onde a urbanização gradativamente sobrepôs, tamponou, canalizou, derrubou, expulsou grande parte das existências humanas e mais que humanas. Mesmo antes da inauguração da cidade, já era notável um certo repertório fotográfico que tinha uma referência eurocentrada, colonizadora também,
E foi perceptível, assim, perceber um jogo que instituiu pertencimento, exclusão, construção, demolição, parecimento, ausência, memória, esquecimento. Aqui são duas imagens, uma do momento da construção do viaduto de Santa Teresa. Se a gente der um zoom nessa imagem, a gente vai ver muitas pessoas negras, trabalhadores da construção, inclusive várias crianças que trabalharam na construção do viaduto. No momento da inauguração, a foto que fica registrada, que está no álbum da cidade, é a foto que não tem os trabalhadores e que está já um grupo de pessoas brancas que são os engenheiros e seus familiares, crianças, assim, né? Então, algumas camadas sociais, os seus modos de vida, as suas formas de conhecimento e espacialidades foram convidadas a habitar o restrito espaço da zona urbana da cidade, e um numeroso contingente populacional e humano, e mais que humano, né, foi eliminado, atropelado pelo plano e escolheu ocupar, se refugiar nas bordas, no fora do plano, dentro dele também, e dentro e fora da fotografia também. Né? Então a gente vai ter ali uma cidade que ela é conformada, a gente possa aprofundar nisso depois, dentro da historiografia, mas ela é conformada por uma certa branquitude, um patriarcado, né? São os sujeitos que elaboram esse projeto de cidade, como nos ensinou Bell Hooks, patriarcal, capitalista, supremacista branca. Né? Então a gente vai falar dos seus projetos e construções que compõem majoritariamente a cidade em frente e atrás das câmeras, nos acervos audiovisuais. Assim. Então nós estamos falando aí de um regime racionalista de valores, a Simone falou um pouco disso, assim, que rege a modernidade, que cria categorias, diferenciações, hierarquias, separações que em si não são um problema. Assim, né? A gente tem várias outras sociedades tradicionais que trabalham com hierarquia, com separações, assim. Mas a questão é que esses valores eles são articulados e mobilizados para produzir subalternidade de um lado e superioridade do outro, de onde resulta um sistema de direitos e privilégios que estabelece a relação de dominação e opressão. É historicamente construída sob uma ótica organizadora e categorizadora que tem como intenção insistente o trabalho de tornar-se superior, única e universal. Essa estrutura cria uma geografia cultural que reverbera em vários campos, com cisões muitas vezes irreais, especulativas entre seres humanos e mais que humanos, entre nós e a natureza, entre grupos étnicos, entre homens e mulheres, entre comportamentos sexuais, entre sistemas sociais, modos de vida, formas de conhecimento, modos de ver, de perceber o mundo, dentre tantos outros. Assim. As fotografias, elas exibem fraturas dadas pelos valores de modernidade, né? Eu não estou falando só da fotografia, estou falando de um lugar de mundo, da constituição dessa cidade, né? A separação e a diferenciação entre seres humanos e ambiente, o enaltecimento de uma pavimentação, do asfaltamento, da monumentalização das edificações, a separação entre os humanos, dados pelos valores de branquitude e patriarcado, em que os homens brancos são retratados em muitas imagens, e por último, a separação entre os tempos, o passado e o futuro, o velho e o novo, o tempo do progresso, que é uma constante dada sempre em um processo de demolição e reconstrução. Né? As fotografias, podemos ver nessas fotografias, a terra arrasadas, repetidos ciclos de demolição do arraial, de edificações das ruas, das vilas, das favelas, dos bairros, as incessantes obras, né, as entranhas reviradas da cidade. Nessas fotografias que eu estou trazendo é uma seleção das fotografias que se repetem continuadamente nos acervos da cidade. Né? Então, eu organizei algumas dessas imagens. A gente vai vendo assim, algo de uma construção de um novo que está sempre por vir. Em cada demolição e construção desaparece não apenas um pedaço de cidade vivido por seres humanos, mas todo um sistema habitado por centenas de outras formas de vidas, visíveis e invisíveis, assim, centenas, milhares. E talvez uma violência implícita em nossas práticas de visualização. Né? Uma coisa que a dona Haraway fala, assim, nos adverte
A visão é sempre uma questão de poder, do poder de ver e talvez da violência implícita em nossas práticas de visualização. E aí ela pergunta, com o sangue de quem foram feitos os meus olhos? E aí, ao mesmo tempo, como me lembrou, né, a Mana Coelho, a gente não está falando de um passado distante, essas fotos são de dezembro, do aniversário de Belo Horizonte. Quando nós procuramos fotografias de Belo Horizonte no site da prefeitura, na internet, quando a gente digita Belo Horizonte na internet, o que aparece ainda são essas imagens, como se a cidade fosse só esses locais que a Mana Coelho vai chamar dos mais ricos, dos mais chiques, né, esses prédios, e o enaltecimento desse tipo e desse lugar de construção, né? Enfim, e a gente está sendo o tempo inteiro bombardeado por esse tipo de imagem. No entanto, né, ali lembrando uma frase do Jacques Rancière, para a gente não ficar afogado nesse momento longo aqui que eu fiz de uma análise crítica sobre as imagens que são muito divulgadas da cidade, para a gente conseguir saber submergir dele, porque está tudo dentro, como a Simone mesmo falou, assim. No fundo, a ruptura não é vencer esse inimigo, né, criar e vencer esse inimigo, mas a gente deixar de viver no mundo que esse inimigo construiu. E aí, eu vou partir para um outro momento, que nós sabemos aí que é o movimento que eu chamo, né, o segundo movimento que eu chamo de florestar a cidade, que é de dar a ver nessa densa camada de concreto as existências múltiplas que já existem, que rompem a lógica da crosta de cidade. Eu estou falando de uma lógica de dar a ver de um lugar de sensibilidade e de pensamento, de forma de conformar seus territórios, que também não é isento das contradições, né? Então eu reuni algumas fotografias do que eu chamo das minhas companheiras de pesquisa, que são pessoas que estão nos territórios ou que circularam amplamente por eles. E aí eu vou apresentar as fotografias da Isabel Cassimira, que é a Rainha Conga, do 3 de maio da Nossa Senhora do Rosário do Estado Maior de Minas Gerais, da Dona Júlia Ferreira, que é matriarca do Quilombo dos Luizes, da Mana Coelho, que é fotodocumentarista de Belo Horizonte, e da Valéria Borges, que está até no projeto de Territórios Populares, que é referência comunitária da Pedreira Padre Lopes, assim. E aí nessas imagens a gente começa a ver uma polifonia de olhares anteriormente inviabilizados dentro do campo institucional, né? Isso está aqui, está por todos os lados, que começa a dar a ver uma multiplicidade de imagens, revela um discurso visual, revela, né, que o discurso visual totalizador, que foi feito no sentido totalizador da cidade de Belo Horizonte, ela não teve tanta eficácia assim. A gente vai ver visões críticas que podem ter sido apagadas do senso comum dominante, dos acervos das instituições, aparecerem assim, um pouco, dando a ver esse outro lugar de mundo, assim, né? E aí a gente começa a perceber uma certa cosmopolítica da imagem, talvez seja o que torna possível o cruzamento inesperado de mundo, sem que o movimento fóbico, destrutivo e magicista que aparece nas outras imagens começam a aparecer, né? Começam a se dar a ver de outra forma. São imagens que podem nos permitir ver além das materialidades e ordenamentos instituídos e enxergar a diversidade de vidas que resistem e reexistem na imagem e na cidade, algumas vezes contra a materialidade reducionista de algumas fotografias e filmes, né? O Ailton Krenak vai dizer que não existe cosmopolítica sem cosmovisão. A Marisol de Lacadena defende a rejeição dos mundos, a sua destruição, o momento em que o outro lado da cerca direciona o olhar ao mundo antropocego, pode ser um momento que pontuou Wagner Mitchell, que emergem histórias que podem trazer à tona um público que ainda não existe, né, nessa discussão da construção dos futuros, assim. As comunidades ancestrais, né, as comunidades da imagem têm processos internos de ruptura e tensionamento, também infinitos e constantes. A fotografia pode agir como uma ferramenta de agregação na desestabilização, uma palavra difícil,
que ocorre um encontro entre os lugares diferentes de mundo, assim, na passagem entre gerações, entre territórios, entre cidades, entre uma foto e outra, entre um álbum fotográfico e outro, entre elas, entre os seus próprios universos, entre a pesquisa e seus universos, entre a cidade e a cidade, se desdobra uma comunidade de imagens repleta de paradoxos, de descontinuidades, de impermanências e de conflitos. Diante de fragmentos fotográficos, pedaços de tempo, espaço, história, corpos políticos e da difícil e contraditória construção de sentidos ao desejo de que a memória possa sustentar seus fragmentos, mas não se esfacelem. Como afirmam Luiz Simas e Luiz Rufino, sob a inteligibilidade dos esquemas de terror do colonialismo, ao reconhecimento da memória e a ancestralidade como um plano de construção existencial. E aí era o ponto que eu estou tomando fôlego para chegar. Está acabando, viu, gente? Como é que está o tempo? A ancestralidade, que é o texto que a gente leu para hoje, né, turma? Ela está presente em diferentes culturas. Né? Essa discussão da ancestralidade, ela aparece nas comunidades indígenas, em comunidades tradicionais, em comunidades ciganas, de muitas formas. Mas a Leda Maria Martins, ela nos ensina que a ancestralidade, na concepção negro-africana de mundo, tanto pode ser concebida como um princípio filosófico do pensamento civilizador africano, quanto pode ser vislumbrada como um canal ou um meio pelo qual ela se espalha. Por todo o cosmo, a força vital, dínamo e repositória da energia movente, a cinesia originária e sagrada, constantemente em processo de expansão e catalisação. Então, a ancestralidade, né, também como nos lembrou o Daniel Menezes, o professor colaborador da nossa disciplina, ele vai falar que a ancestralidade não é algo que se atém ao passado, que ela está também no presente histórico, porque nós, na nossa existência, o espaço que nós estamos construindo, a universidade que nós estamos construindo, nós somos o ancestral de um futuro também, né? Então, assim, partindo por um terceiro movimento, né, fiz toda essa coisa de pensar com essas imagens que a gente vai encontrar nesse dentro e fora de cidade, o terceiro movimento é sobre a oralidade e as imagens que a gente pode narrar. Essa é a Luísa Sidônio, as fotografias que vêm pela oralidade, né? Que vêm pela textualidade, que elas vêm de outras formas, pelos desenhos. A dona Luzia, a Luísa Sidônio, ela é matriarca do Quilombo dos Luísas. Em uma das aulas que ela ministrou no programa de formação transversal Saberes Tradicionais, ela nos contou sobre a sabedoria das sementes. Caminhando por entre as árvores na mata úmida da estação ecológica da UFMG em busca do baobá, como é chamada a árvore mais antiga do Quilombo, ela nos contou que aquele era o ano de Dandalua, 2018, a rainha da fertilidade, e as primeiras chuvas fizeram despertar misteriosamente algumas plantas medicinais nos quintais do Quilombo. A chuva quebrou a dormência das sementes que talvez estivessem no solo há anos. Não apenas a chuva, mas uma condição que mistura a temperatura, a posição da lua, do sol, toda uma energia cósmica que confluiu para que as sementes pudessem brotar. Dessa maneira, o solo do Quilombo guarda sementes, memórias que chegaram transportadas das mais diferentes maneiras. No bico das árvores, no fim do ciclo digestivo de alguns animais, com o vento, com as plantas, no reboco dos tijolos de terra, presa no sapato e nas vestimentas de algumas pessoas, e algumas delas talvez semeadas pelos ancestrais de Dona Luzia. No solo, elas ainda preservam, elas se preservavam aguardando uma conjuntura específica para poderem brotar. Penso nas fotografias e nos filmes como imagens sementes, né, com potencial germinativo de outros futuros possíveis, assim. Emaranhadas em várias partes de Belo Horizonte, supostamente inexistentes, elas foram tramadas em narrativas contadas de uma geração para outra, foram feitas em câmeras emprestadas, improvisadas, adquiridas na impossibilidade,
surgiram de encontro com aquela fotógrafa que apareceu não se sabe de onde, aquele morador que montou uma loja de fotografia no bairro, na favela, ou aquela moradora entusiasta que gostava de reunir fotografias e contar histórias. Imagens sementes, supostamente invisíveis, elas circulam nas mãos, nos olhos, nas narrativas, no cotidiano das pessoas que, com a chuva, fazem essas imagens despertar da dormência e esquecimento. Imagens sementes que não deixaram de existir, reconectam histórias, fortalecem territórios, possibilitam o trânsito entre mundos, entre tempos, espaços e histórias desse aqui e agora. E aí eu vou para o quarto movimento, que é um movimento que eu chamo, né, de florestar a cidade, pensar com os mais que humanos, para chamar um desenho que é sobre a ancestralidade de um rio, para também tentar conectar com o rio desse seminário, os rios desse seminário. Esse é um mapa do rio Mississippi, criado pelo cartógrafo Harold Fisk, em 44, geógrafo. Ele foi um mapa criado a partir de 15 mapas, que ele fazia uma investigação geológica tentando desenhar as trajetórias do rio Mississippi. Assim. Então, ele passou anos tentando antever, prever, escavar, qual eram os desenhos que o rio foi fazendo ao longo dos anos e sobrepôs num desenho só, né? Até quando eu vi essa imagem a primeira vez, eu fiquei imaginando qual seria a ancestralidade do rio Arrudas, que está hoje preso na caixa, né? E qual desenho que ele faria por essa cidade, ou também os vários córregos e vários corpos d'água, né? Achei bonito em espanhol, que definem um desenho, né? Fechando a minha fala, assim, eu trouxe essa imagem um pouco para a gente pensar, nós aqui arquitetos, como que a gente pode olhar como sujeitos, né? Os rios como sujeitos, como agentes do espaço, e como que a gente pode encarar esse desafio que é projetar não só com o que está dado hoje dos rios, dos córregos, das montanhas, das florestas, dos pássaros, dos cavalos, de vários outros animais que estão indo no espaço urbano, animais, né, outros seres, e como é que a gente pode projetar, trabalhar com ele, né, projetar um tempo até que dói na hora que a gente fala do sistema floresta, mas como é que a gente pode pensar formas de coexistir, né, nesse mundo. Trouxe muito como uma inspiração, é isso, gente.